Olá a todos, continuando com o nosso estudo de Kitzur Haruch, a gente chega agora na terceira alahá, falando das tefilot do Shabbat. Fala pra gente Kitzur Haruch. Noagim lomar betfilat arvit vayanuchu va, uveshacharit v'msach vayanuchu vo, uvemincha shabatot kodshecha vayanuchu vam. O Kitzur Haruch está tratando aqui de uma das brachot que aparece no meio da Amidah de Shabbat, tanto em Arvit quanto Shacharit, Musaf e Mincha. Ela começa com Elokeinu ve'Elokei avoteinu retzenavim nuchateinu, e no fim dela, antes de terminar a brachá com Baruch atah Hashem mekadesh Shabbat, aparece a seguinte frase: Vayanuchu va kol Israel mekadesh shemecha, que Am Israel eles descansam no Shabbat. Agora, se a gente prestar atenção nas tefilot de Arvit, Shacharit, Musaf e Mincha, veremos no Sidurim que tem uma certa diferença. Na tefilá de Arvit aparece Vayanuchu va, que eles descansam nela. Na tefilá de Shacharit e Musaf aparece Vayanuchu vo, que Bnei Israel descansam nele, no masculino. E na tefilá de Mincha aparece Vayanuchu vam, que descansam neles, já no plural. Então traz aqui o que porque esse é o costume. De noite se fala no feminino, de manhã em Shacharit e Musaf no masculino, e em Mincha se fala no plural. Agora, uma das explicações para isso diz o seguinte: a gente falou que se costuma falar no Kabbalat Shabbat, a última parte do Lechadodi diz Boi veshalom ateret ba'ala, boi kala, o Shabbat ele é considerado como a noiva de Bnei Israel que está chegando, e a gente sai para receber, igual o noivo sai para receber a noiva na chegada da Chupá, assim também a gente sai para receber o Shabbat. Então, se o Shabbat é considerado a noiva de Bnei Israel, essas três brachot vão representar o seguinte: no começo está escrito Vayanuchu va no feminino, porque o Shabbat é como uma noiva, que primeiro ela se encontra na casa dela. Depois está escrito Vayanuchu vo, depois de um tempo, em Shacharit e Musaf, é como se ela fosse para a casa do marido. O marido recebe a noiva na casa dele. E depois de um tempo vira Bam, vira a casa dos dois. Então essas três brachot representam a união do povo judeu com o Shabbat. Primeiro no feminino, representa o Shabbat na própria casa, como a noiva que ainda está na casa dos pais. Depois vem no Rubo, no masculino, que o Shabbat é recebido pelo marido, por Am Israel, igual a noiva vai para a casa do marido, e no primeiro momento a casa ainda é chamada da casa do marido que recebeu a noiva, e depois de um tempo vem no Rubam, se torna a casa dos dois e aparece no plural. Quarta alahá. אחר תפילת הלחש בערבית בשבת אומרים כולם ביחד ויחולו, ויש לומר מעומד, לפי שבזה אנו מעידים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, והעדים צריכים להעיד מעומד. Logo depois da tefilá de Arvit, temos o costume de falar o Vaichulu Ashmaim Vaaretz Vechol Tzevaam. É um pedacinho da Torá que aparece no livro de Bereshit, no segundo capítulo. Ele trata sobre o último dia da criação, o sétimo dia da criação, no qual a Kadosh Baruch Hu criou o Shabbat, o descanso do Shabbat. Costumamos falar esse Vaichulu 3 vezes, uma vez na Tefilá, uma vez logo depois da Tefilá e uma vez no Kiddush. Durante esse Vaichulu, nós estamos testemunhando que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. O Shabbat, isso que a gente cumpre o Shabbat, o grande centro da ideia do Shabbat é testemunhar de que o mundo foi criado em 7 dias e que a Kadosh Baruch Hu descansou nos 7 dias, assim também nós descansamos. Por isso o Shabbat é visto como um dos fundamentos do judaísmo, em que a gente demonstra a nossa crença de que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Então esse Vaichulu, já que estamos testemunhando a criação do mundo, o costume é que quando testemunhas vão num Beidin, testemunhas vão testemunhar em um tribunal, eles ficam de pé. Então a gente também, na hora do Vaichulu, a gente costuma ficar de pé. O que acontece se a pessoa estava no meio da Amidah, ele estava rezando ainda, e o Hazan terminou, e todo mundo começou a falar Vaichulu, e quando ele acabou de falar Vaichulu, ele está sozinho. Então, de forma geral, a gente costuma falar esse Vaichulu em grupo, toda a sinagoga junta, fala o Vaichulu, todo mundo testemunhando junto o fato de que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Agora, alguém que ficou para trás, ele demorou um pouquinho mais, e quando ele terminou a Amidah, todo mundo já falou Vaichulu. Então os poskim trazem um pouco de discussão com relação a isso, mas a priori, de acordo com o Shulchan Aruch, assim aparecem nos poskim Sfaradim, mesmo alguém sozinho ele pode falar Vaichulu. Essa é a linguagem original da Gemara, Afilu Yachid Amitpalel Be'Shabbat Omer Vaichulu. Mesmo alguém que está rezando sozinho, ele pode falar esse Vaichulu. Porém, entre os Ashkenazim aparecem poskim que trazem que, já que a gente está tratando de um testemunho, é como se a pessoa estivesse testemunhando o fato de que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, então testemunho ele tem que ter pelo menos 2 pessoas. Por isso tem um costume entre Ashkenazim de juntarem sempre 2 pessoas para falar Vaichulu. Então alguém que ele demorou um pouco mais na Tefilá de Amidah,
Ele terminou o Vaihulo, ele terminou a Midá e todo mundo já tinha falado o Vaihulo, ele pode se juntar com outra pessoa, ele chama alguém para falar juntamente com ele essa partezinha da Tefilá chamada Vaihulo Shemai Vaaretz Vechol Tzevam, aí são como se fossem duas testemunhas. Tem posquim que falam que tem 10 pessoas pelo menos falando, mas o Mishnah Berurah traz que 2 pessoas é suficiente, embora o Hazon Ish escreva que mesmo para Ashkenazim dá para falar o Vaihulo sozinho, porque não é realmente um testemunho no Beidin, de forma geral, um testemunho precisa de 10 pessoas, mas aqui a gente não tem todas as condições de testemunhas. Por exemplo, existe a proibição de 2 irmãos, 2 pessoas são parentes próximos testemunharem juntos. E aqui a gente não vai falar que se tem 2 irmãos rezando na mesma sinagoga, eles não podem falar vai rolo junto, então eles não são considerados completamente como se fossem testemunhas. Então, caso a pessoa atrasou, ele demorou para falar vai rolo, ele pode falar vai rolo sozinho. Mas mesmo assim, entre os Ashkenazim, tem muitos que costumam pelo menos chamar mais uma pessoa para falar o vai rolo junto. quinta הלכה, אחר כך אומר שליח ציבור ברכה אחד מן 7, דהיינו ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, מגן אבות וכולי, אלוקינו ואלוקי אבותינו וכולי, מסיים ברוך אתה השם מקדש השבת. Depois da Amida, o Hazan costuma falar uma brachá que é chamada Mein Sheva, é como se fosse um pequeno resumo da Amida que foi falada até agora. Ele costuma falar essa brachá sozinho e todo mundo responde Amém no fim. Vesh la kahal la'amod b'shah shaliach tzibur omer brachá zo, na hora que o shaliach tzibur está fazendo essa brachá, todos devem ficar de pé, veishmeu etev, prestando atenção na brachá, do mesmo jeito que a gente tem que prestar atenção na Hazará da Tefilá durante a semana, assim também nessa brachá de Magen Avot, a pessoa deve prestar atenção no que o Hazan está falando. Venogim shomrim imo Magen Avot ad zecher lemase breshit, vegam etpel bechlut echol lomar Magen Avot ad zecher lemase breshit, aval yoter lo yomar. O costume entre os Ashkenazim é de que na hora que o Hazan começa essa brachá, quando ele chega num ponto chamado Magen Avot bidvaro, os Ashkenazim costumam falar junto com o Hazan essa parte, Magen Avot bidvaro até zecher lemase breshit. Entre os Ashkenazim tem 2 costumes. Tem um costume que o Hazan fala junto com o Tzibur, e tem um costume que o Tzibur fala tudo, o Hazan espera e depois ele repete tudo de novo. Poskim Faradim trazem que não, que ninguém tem que falar esse Magen Avot, tem que falar somente o Hazan, ele fala ele, o Tzibur não precisa se juntar. O que sim trazem, o Ben Ishai traz que o principal motivo que se faz esse Magen Avot junto, pelo menos no costume ashkenazi, de fazer o Magen Avot junto com o Hazan, é porque a pessoa tem que prestar atenção e não conversar nessa hora. É muito comum que logo depois que a pessoa acabou a tefilá, ele está distraído, ele começa a bater papo com alguém, e essa tefilá é uma tefilá importante, então para as pessoas prestarem atenção, começou o costume de falar junto com o Hazan, mas entre os Faradim não tem esse costume, então somente o Hazan fala ele, as pessoas somente ouvem. O Kitush Hanuch trouxe aqui que alguém que está rezando sozinho, ele não está rezando com o tzibur, ele pode falar esse Magen Avot, mas outros poskim trazem que alguém que está rezando sozinho, ele não fala isso. Essa é uma tefilá que é feita somente quando tem tzibur, somente quando tem um grupo de pessoas rezando junto. Então, nesse caso, alguém que está rezando sozinho, logo depois da Amidá, ele fala vai Hulu, ele pode seguir diretamente para o Mizmor LeDavid e além no Leshaber.